E aí a gente vai lá para Abacuque de volta. E aí a gente vai para o capítulo 3. E aí, a partir do 16, capítulo 3 de Abacuque, versículo 16. E aí, quando Abacuque começa a entender a grandeza do seu Deus, do agir de Deus, que vai muito além do que ele quer, vai muito além do que ele imagina, vai muito além do que ele pensa, que esse Deus é incalculável para ele nos seus feitos, que ele é nada diante desse Deus. Então ele diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá as suas tropas. Ou seja, eu vou esperar que a justiça seja a justiça de Deus. Eu não vou querer uma justiça do meu jeito. Eu não vou querer um livramento do meu jeito. Eu vou descansar. No dia da angústia, eu descansarei. Ok? Ou seja, a tribulação pode ser grande hoje, mas o Senhor trará. Porque Abacuque não queria nada para ele não, irmãos. Não queria não. Ele até queria no tempo dele as coisas. Mas o que indignava ele é que seu povo estava abatido, que seu povo estava sofrido e que seu povo ia ser tomado cativo. Mas ele disse: eu vou descansar. Porque esse povo não é meu. Esse povo é de Deus. Sabe, interessante que ele fez isso, relatando alguns feitos, nesse próprio capítulo 3, ele começa a relatar coisas que Deus fez com o seu povo, formas que Deus instruiu o seu povo. Então ele chega à seguinte compreensão: Deus é o Senhor desse povo. Ele faz com esse povo o que Ele quiser. Deus faz com tua vida o que Ele quiser, se você é servo. Agora, se você é um menino inconstante, você vai continuar só clamando sem enxergar a grandeza e a soberania de Deus sobre a sua vida. Mas Ele é soberano, ou deve ser por você reconhecido como soberano em todas as coisas. É só isso que faz a gente descansar. Só isso que faz a gente descansar. Não tem outro jeito da gente descansar. A fé é que tem a condição de nos fazer sublimar as nossas dores. É a fé. Sublimar as nossas dores. Sabe quando você está tão tomado por alguma coisa? Eu gosto de exemplos próximos, né? Quantas vezes você talvez tenha martelado o dedo? Quantas vezes? Marceneiro? E nem sabe mais quantas. Quantas vezes deve ter martelado o dedo? Agora, honestamente, quantas vezes você já martelou o dedo e se você não tivesse ali imbuído no teu ofício e para acabar um trabalho, a dor seria 10 vezes maior. 10 vezes maior. Mas imbuído ali no ofício, né? Dói e você sacudiu o dedo e vamos embora, segue em frente. A fé, só a fé, tem a força de nos fazer sublimar as nossas dores. Sublimar. É incrível, eu acredito, nunca precisei por conta da fé, mas eu creio que a fé pode me levar a tomar injeção e doer menos. Pode dar um amém bem forte mesmo, porque para fortalecer a minha fé, né? Mas eu creio que pela fé sim, por qualquer outro motivo talvez não, mas pela fé. Eu estava pensando mesmo de ir atuar entre os ribeirinhos. A minha oração era só uma: Senhor, tomou um monte de vacina, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, né? Mas se é pela fé, se eu entender que é lá que Ele me quer de fato, meu irmão, a fé faz a gente sublimar as nossas dores. Sabe, a dor, seja ela qual for, a fé faz a gente sublimar a dor da perda. Porque a nossa fé aponta que a nossa perda é momentânea e que nós somos peregrinos sobre essa terra e que não haverá lágrima derramada dos nossos olhos que não sejam enxugadas um dia e que nós estaremos num lugar onde não há dor. Então nós podemos trabalhar melhor os nossos sofrimentos, as nossas dores, sejam por que motivações forem. A fé é a única capaz de nos fazer sublimar todas as coisas e continuar seguindo.
E não é fingir que a dor não está lá. É entender que há algo maior do que as nossas dores, que é a vontade soberana de Deus. Há algo maior do que as nossas dores. Há algo maior. A gente precisa sublimar as nossas dores. Você acha que não doía para Paulo? Você acha que ele recebia chibatada sorrindo? Há alguns que entendem que Jesus precisou ser super-homem e não ser homem, mas ele precisou ser homem. Você acha que as chibatadas que ele levou não doeram? Tem gente que escolhe acreditar que Jesus não deu um ai. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca do ponto de vista da murmuração, de questionar o que estava passando. Doeu em você, dói em você, imagina o que ele passou, doeu nele. Eu fico imaginando os gritos do meu Senhor, mas eu fico imaginando o quanto ele sublimou todos os seus sentimentos e todas as suas dores. Naquele lugar, o seu coração não apontava para o chicote, o seu coração apontava para nós. Para nós. Então a fé do que estamos fazendo, de que estamos no centro da vontade de Deus, isso sublima as nossas angústias e as nossas dores. Então conforte teu coração com isso. Conforte. Outra questão que eu quero trazer para você quanto à fé, é que a fé é a única condição de nos fazer efetivos na missão de fazer discípulos. Sabe por quê? Porque nós vamos falar muito isso no Metanoia, mais objetivamente. Mas, na verdade, é só aquele que padece que é inspirador, meu irmão. Aquele que não padece pode ser invejável, mas inspirador é só aquele que passa pelas tribulações. Não tem outro. Pensa aí numa figura inspiradora. Você vai pensar no seu martírio, você vai pensar nas suas dificuldades, você vai pensar no seu sofrimento, você vai pensar nos desafios que essa pessoa passou, e você vai pensar no quanto firme ela permaneceu nos seus propósitos. É isso que você vai pensar. Isso é uma vida inspiradora. Portanto, se você foge das dificuldades, ou se você encara as angústias com maiores dificuldades do que você encara hoje, entenda que a angústia é regozijo, ou deveria ser regozijo. Que coisa louca, né? Mas é a palavra de Deus para nós. E as coisas de Deus são loucuras mesmo para esse mundo. Mas para a gente é regozijo. E essa é a única forma da nossa vida se tornar inspiradora. Por que Paulo é inspirador para nós, amados? Por que Paulo é inspirador para você? É o seguinte, porque ele viveu como uma grande autoridade romana e judaica também, ao mesmo tempo, e ele viveu nos palácios, comendo do bom e do melhor, sentado numa cadeira cochoada, sem nenhuma tribulação, foi financiado por esses dois governos para poder falar do amor de Deus, vestindo roupas de linho fino. E você acha que de fato esse seria inspiração para nós? Por que ele é uma inspiração para nós? Pelos desafios que ele encarou, pelos desafios que Deus permitiu a ele encarar. Se fosse do jeito que eu narrei aqui, que não foi, ele seria invejável. Mas inveja não é um negócio para a gente, não. Inveja não. Mas ele é inspirador. Ele é inspirador. Ele é alguém que não se ausentou de servir, encarando todos os desafios que encarar os poderes das trevas se constituem na nossa vida. E você pode não imaginar, mas como você encara os poderes das trevas quando você glorifica na tua dor? Meu Deus, eu acho que glorificar na dor é um grito no ouvido de Satanás que ele é derrotado. É um grito no ouvido de Satanás que ele é derrotado. Quando você glorifica na tua dor, quando você glorifica na tua dificuldade, quando você glorifica na sua necessidade, como Cristo, porque Ele sempre vai ser o nosso padrão. Ele estava lá no seu sofrimento, um sacrifício que lhe foi trazido pelos nossos pecados, mas derramado sobre Ele pela ira de Deus contra os nossos pecados. Portanto, quem executou todo aquele sofrimento foi Deus. Isaías deixa claro quando diz que a Deus se agradou em moê-lo.
e no meio da tribulação que Deus lhe propôs passar, e que Deus providenciou contra os nossos pecados, mas sobre ele, ele vira para esse Deus e chama de Abba, Pai. Ou seja, paizinho, pai. É um grito no ouvido de Satanás. É um grito. Quando na nossa dor, na nossa aflição, na nossa angústia, a gente grita dizendo: Ele é o meu pai. E Ele achará em mim um filho. Ele achará em mim alguém parecido com Jesus. Alguém que aceite os seus próprios sofrimentos a cada dia, por amor de muitos. Porque quando eu grito e glorifico na minha dor, o inferno estremece. E aquele que não suporta a dor enxerga que há um caminho diferente. E que não é só ser livre da dor, mas é ter um Deus e uma fé que o fortalece e que o conforta. Meus amados, não tem outro jeito. E aí ele segue. Portanto, tão conhecido, né? Final. 3:17 de Abacuque. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta ou falta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das servas, animal aqui, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso era o coração dele. É interessante que, em tempos difíceis, ele cria um cântico. Não é isso? Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. No tempo da dificuldade, meu amado, cante ao Senhor. Fortaleça o seu coração. Busque a alegria da presença dEle. Porque a nossa paz, de fato, não é como o mundo. Nós não perdemos a paz nem caminhando, nem chorando, nem sofrendo. Nós temos a nossa paz nele. E nós seguiremos até o fim se a gente entender essas coisas. Sabe, portanto, se você convive com a gente, você sabe disso. Se você não convive ainda ou convive há pouco tempo, eu quero te dizer uma coisa. A gente nunca vai te dizer que você tem que vir aqui porque Deus vai fazer você prosperar. Pelo menos não como, infelizmente, o mundo entende prosperidade. E eu creio que Deus pode fazer isso, com certeza, mas não é isso que nós buscamos. Se isso vier como plano de Deus e dentro do seu propósito para a nossa vida, então que venha e nós glorificaremos por isso. E também isso, todas as nossas expectativas materiais, financeiras, de saúde, todas essas coisas, nós glorificaremos a Deus por isso, mas não é isso que nos faz fiéis ou que deve nos fazer fiéis. Não é isso. E não é isso que nos traz a paz. Até a paz do mundo, talvez. Mas o mais importante é que a gente nunca perca a paz que Cristo nos dá. E aí vai ser debaixo de perseguição, vai ser debaixo de cadeia, vai ser debaixo de chicote, vai ser debaixo de qualquer outra coisa. Mas será a paz, porque nós sabemos que os nossos olhos podem não ver, mas os nossos olhos dessa terra, porque os nossos olhos espirituais contemplam que o que Ele tem para nós é muito mais do que ouvidos ouviram e olhos desse tempo viram. Muito mais. É muito mais do que a gente pode imaginar. Eu creio nisso. Mas isso é só fé.
Isso você só vai saber quando chegar lá. Vale a pena viver por uma fé que você só vai saber plenamente quando chegar lá? Bobinho. Eu vejo isso todo dia. Todo dia Ele me conforta. Todo dia Ele me fortalece. Todos os dias Ele fala ao meu coração. Todos os dias. Você acha que eu estou esperando a certeza disso? Lá eu vou ver o que eu ainda não consigo ver. É só isso. Só isso. Mas eu vejo, o meu Salvador vive. Vive. Eu tenho um relacionamento com Ele. O meu Salvador vive.